Fala, meu povo, beleza? Aqui é o professor Eduardo Chavante que está falando e vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo ele está complementando a aula 26 do nono ano do Aula Paraná, tá bom? E nesse vídeo aqui eu quero falar com você a respeito de proporção. Pegando como situação aqui a proporção entre segmentos de reta. Pensa comigo aqui, ó. Eu tenho esses dois segmentos de reta, segmento MN, que mede 2 cm, e o segmento OP, que mede 4 cm. Tá bom? Se eu quiser escrever a razão entre as medidas desses segmentos, eu poderia escrever assim, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 2 sobre 4, tá? E no outro desenho, eu tenho o segmento QR, que mede 3, e eu tenho o segmento ST, que mede 6 cm. Então, eu também poderia escrever a razão entre essas medidas. Ficaria assim, ó, 3 sextos. Tudo bem? Vamos voltar aqui na primeira fração, 2 quartos, na primeira razão, né? Se eu simplificar essa fração aqui, 2 dividido por 4 é a mesma coisa que meio, né? Metade. E na segunda fração a mesma coisa. Se eu simplificar, eu tenho aqui, ó, meio. Então, o que a gente tem? A gente tem duas razões, né? Primeira razão, 2 quartos. Segunda razão, 3 sextos. E elas são iguais. Então, o que a gente tem nesse caso aqui? A gente tem uma proporção. O que é proporção? Proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Nesse caso aqui, a gente tem duas razões, tá? Então, eu posso escrever assim, ó. 2 quartos é igual a 3 sextos. Tudo bem? Vamos imaginar que eu tivesse aqui outros dois segmentos de reta. Vamos pensar que o menor mede 5 centímetros. O maior vai ter que medir quanto para poder manter essa proporção? Vai ter que medir 10. Tá? Vamos supor que eu tenho outro caso aqui. Ó. Eu tenho o segmento maior medindo 12. O segmento menor vai ter que medir quanto? 6. Tudo bem? Então, isso é proporção. Tá bom? Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Você não sabe uma dessas medidas aqui. Vamos supor que você não saiba que esse segmento aqui mede 3. Tá? Só um exemplo. Mas eu estou te falando que o segmento MN, o segmento OP, o segmento QR e o segmento ST, nessa ordem, eles são proporcionais. Tá? Lembra que eu falei nessa ordem. Tá bom? Então, vamos lá do jeito que eu falei. Ó. MN, o segmento OP, o segmento QR e o segmento ST. Nessa ordem, eles são proporcionais. Tá? Então, como que eu posso determinar a medida do segmento QR lá que estou supondo que a gente não sabe? Tá? Estou imaginando que a gente não sabe. Então, vamos lá. Medida do MN, 2. Medida do OP, 4, igual. Medida do segmento QR, não sei. Tá? Quando a gente não sabe, na matemática a gente coloca uma letra qualquer. Escolhe uma letra aí. Tá? Eu vou colocar o X aqui, que é o costume mesmo. Tá? E a medida do segmento ST, que é 6. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? Lógico que os números ali estão fáceis, né? Tudo bem, mas vamos imaginar que a gente não sabe ali como fazer. Qual é o procedimento que a gente pode utilizar para poder resolver essa situação? O procedimento aqui é basicamente multiplicar cruzado. Ó. Então, eu vou multiplicar 4 pelo x e o 2 pelo 6. Vai ficar assim, ó, 4 vezes x, que é igual a 2 vezes o 6. 4x, né? 4 vezes x é 4x. Aqui, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, o x vale quanto? O que a gente tem que pensar? 4 multiplicado por quanto que dá 12? Então, 4 vezes 3 dá 12. Ou você também pode pegar o 12 e dividir pelo 4. Em ambos os casos, você vai chegar que x é igual a 3. Tranquilo? Então, quando você tiver uma situação de proporcionalidade, a gente está falando aqui de proporcionalidade direta. Tá? Você vai fazer desse jeito que eu estou te explicando aqui. Você vai multiplicar cruzado e vai resolver a equação e determinar o valor desconhecido. Tudo bem? Agora vamos imaginar que eu leia esses segmentos de reta aqui em outra posição, tá? Mas eu vou seguir uma ordem. Então, vou pegar aqui, por exemplo, assim, ó, MN. Então, eu peguei o menor daqui de cima. Vou pegar o menor
do outro, vai ser o QR. QR. Agora eu vou pegar o maior, do primeiro desenho, que vai ser OP. E o maior do segundo desenho, que é ST. Tranquilo? Nessa ordem aqui, vamos determinar a medida daquele QR lá que eu estou imaginando que a gente não sabe, tá? Então vamos lá. Medida do MN, 2. Medida do QR, não sei. Vou colocar um X aqui, ó. Medida do OP, 4. E medida do ST, 6. Mesma coisa, vou multiplicar cruzado, tá? Então como é que vai ficar? 4 vezes x e 2 vezes 6. Tá vendo que eu peguei a mesma multiplicação, tá? Então se você seguir uma determinada ordem, você tem que ir com ela até o fim. Então no primeiro caso, o que eu fiz? Eu peguei o menor e o maior, menor e maior. Aí nesse segundo caso agora eu estou fazendo menor e menor, maior e maior, tá? Seguindo uma ordem. Como é que vai ficar? 4 vezes x, já vou simplificar aqui, ó, 4x. 2 vezes 6, 12. Então, x é igual a 3. Por quê? Porque 4 vezes 3 dá 12. Ou 12 dividido por 4 dá 3. Tranquilo? Então, é basicamente isso, tá? A gente vai usar muito essa ideia de proporcionalidade nas próximas aulas aí, quando a gente for falar de teorema de Tales, semelhança de triângulos. Tudo bom? Eu vou resolver com você agora só mais uma situação envolvendo escala, tá? Escala que pode ser escrita, por exemplo, em carrinhos de coleção, mapas, enfim, em plantas de casa, né? Não planta de árvore, né? Mas a planta, né? Quando o engenheiro vai projetar a casa, tá bom? Então, me acompanha aí. Então, vamos lá, ó. Esse mapa aqui, ele está representando, né, a distância em linha reta entre Goiânia e Brasília, tá? Então, vamos lá. O que tem aqui embaixo? Ó, se você for observar aqui embaixo, tem um negocinho aqui, ó, que tem o 0 e o 44 km. O que significa isso? Esse mapa aqui, ele tá representado num livro, tá? Então, lá no livro, ele está em tamanho real, essa medidinha aqui, ó, de 1 centímetro. Então, isso aqui, no mapa, geralmente é assim que aparece para quem está lendo o mapa. Essa medida aqui, ó, que está a cor preta aqui mais escurinha assim, é mais forte, isso aqui é 1 centímetro. Então, o que significa? Que 1 centímetro no mapa equivale, nesse caso aqui, a 44 quilômetros no tamanho real. Tá bom? Então, se a gente pegasse lá uma régua e medisse aqui, esse segmento aqui de Goiânia até Brasília, você ia reparar que ele é mais ou menos ali 4 centímetros, tá? Então, vamos considerar que é 4 centímetros. Então, 1 centímetro no mapa, daí que eu vou escrever a proporção. Então, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 44 quilômetros no tamanho real. Bom, se eu quiser saber a distância no tamanho real entre Goiânia e Brasília a partir desse mapa aqui, como que a gente poderia fazer? 1 centímetro equivale a 44 quilômetros, assim como 4 centímetros equivale a x quilômetros, que eu não sei quanto que é ainda, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Mesma ideia. Você vai multiplicar cruzado. Por mais simples que possa parecer aqui, né, você só vai ter que fazer 4 vezes 44, mas eu estou te apresentando só para você entender a ideia de como resolver essa situação. Então, ó, 1 vezes x. Então, 1 vezes o x igual 4 vezes 44. Então, 4 vezes 44. Tá? 1 vezes x é o x mesmo, né? 4 vezes 44. 4 vezes o 4 aqui das unidades vai dar 16. 4 vezes 40 vai dar 160. Então, 160 mais 16, 176. Tá? Então, o que significa? Que a distância em linha reta, né, no tamanho real, no caso, entre Goiânia e Brasília, é de aproximadamente 176 km. Tá bom? Então, essa é uma ideia que a gente utiliza o cálculo da proporção, nesse caso aqui aplicado ao cálculo da escala. Beleza, gente? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fica atento aí nos próximos vídeos e obrigado, valeu, tchau, tchau.